Meus amigos, finalmente saiu o trailer da 5ª temporada de Stranger Things. Eu nunca pensei que esse negócio ia ver a luz do dia. Aqui no canal eu já fiz uma análise geral, né, desse teaser / trailer, e no vídeo de hoje a gente vai aprofundar. A gente vai comentar sobre alguns assuntos, alguns detalhes, easter eggs daquele trailer que talvez vocês não tenham percebido, que vai ser muito importante. E aí, quem será que é esse tal de Derek, né? Será que ele é um dos experimentos? E o Will, ele vai ter poderes? A Holly vai ser raptada pelo Vecna? E o Dustin e o Steve? No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre tudo isso desse trailer maravilhoso, pouquinho mais maravilhoso da 5ª temporada de Stranger Things. Simbora! Hello my friends geek, na voz, o primeiro detalhe que eu gostaria de aprofundar aqui nesse vídeo, até porque eu já comentei brevemente na minha análise do trailer geral que saiu dessa 5ª temporada de Stranger Things, que é aquela pessoa que está flutuando lá em cima da parte da fazenda na cena da Joyce. Quando a Joyce está protegendo a galera, percebo que em cima tem alguém ali meio que flutuando. E graças aos comentários de vocês, a gente chegou à conclusão de que esta pessoa não é a Eleven, não é o Dustin como eu imaginava, e sim o Derek. Aí você me pergunta quem é Derek? O Derek, pra quem não sabe, é esse garoto que apareceu nesse trailer de óculos, né, no lado direito, e a gente não tem ainda muitas informações sobre o personagem. Na verdade, nenhum desses novos personagens que apareceram no trailer, a gente não tem muitas informações. Só que é que tá, meus amigos, muitos já estão teorizando que o Derek, assim como esses outros novos personagens que apareceram ao lado do Mike, da Joyce, são simplesmente outros experimentos que apareceram pra poder ajudar a Eleven nessa luta contra o Vecna. Porque não é possível que o moleque ele tá flutuando ao acaso, né? Será que o Vecna conseguiu possuir ele? Eu acho que não. Talvez ele seja um dos experimentos e ele tenha super habilidades. Só isso explicaria eles adicionarem do nada novos personagens que a gente não viu em outras temporadas. Eu acho que essa 5ª temporada de Stranger Things não vai ter muito tempo para poder desenvolver novos personagens. Eles têm que concluir muitos arcos. Então, se eles forem introduzir algo realmente novo, tem que ser um dos experimentos. E a minha teoria, tá? Vocês podem concordar ou discordar, é que o Derek, ele é um dos experimentos. E outro tema importante também que foi abordado nesse trailer, que a galera não tá dando devido valor, é a família dos Wheeler, a família do Mike, né? Porque nessa cena apareceu a Karen protegendo a Holly. E eu quero comentar muito sobre os Wheelers, tá? Especialmente a Holly, porque ela vai ser um tema central da 5ª temporada. Pois apesar de ser uma personagem divertida e cheia de personalidade, a Karen Wheeler acabou ficando meio apagada na 4ª temporada de Stranger Things, bem diferente do destaque que ela teve na 3ª. Tudo bem que ela nunca teve o mesmo peso na história que uma Joyce ou um Hopper da vida, mas a 3ª temporada deu um gás pra personagem, mostrando mais da relação dela com a família e até colocando um flerte ousado com o Billy, né? Misturando humor com um certo drama doméstico. E essas cenas podem parecer meio descontraídas, né? Do Billy dando em cima dela e ela meio que cedendo, mas se a gente para pra analisar friamente, isso mostra algum dos problemas que a Karen tem com a sua família, cara. Com o marido dela, assim, são problemas reais que Stranger Things silenciosamente cutuca. Então, na 3ª temporada ela teve um certo destaque, já na 4ª temporada ela desapareceu completamente. E é justamente aí que entra a Holly, pois como vimos nesse novo trailer, a Karen apareceu protegendo a Holly de alguma ameaça que está se aproximando. E provavelmente é o Vecna, pois enquanto isso, a 5ª temporada trouxe uma revelação de arrepiar, né? O Vecna em forma humana cruzando o caminho da pequena Holly Wheeler, né? A irmã caçula do Mike e da Nancy. E se teve uma coisa que deixou os fãs em alerta, foi essa visão bizarra que a Nancy teve, né? Cheia de mortes, destruição, com a família inteira no meio do caos. Nancy, Steve e Robin até tentaram dar um fio ao Vecna no mundo invertido, mas o cara escapou de novo, né? E com a Eleven de volta ao jogo, o Vecna agora tem vários motivos pra mirar nos Wheeler. Só que escolher a Holly como alvo foi um baque muito grande, velho. Sendo que a Holly a gente sabe que é uma personagem extremamente terciária, né? Eu acho que muito pela idade ela não teve tanta participação, não teve muitas falas, porque literalmente é uma criança e não é tão importante, mas o jogo vai virar pra personagem da Holly, né? Ela tá crescendo, obviamente ela vai ter mais falas, ela vai ter um certo conhecimento das coisas que estão acontecendo que antes ela não tinha, e possa ser que o Vecna realmente rapte, sequestre a Holly pra poder atrair, por que não, a atenção da Eleven, da 11, que deve estar escondida do governo nesse momento. Se isso rolar, o impacto seria enorme, né? Tanto pra família Wheeler quanto pra trama no geral. E tem mais, tá? O segundo episódio da 5ª temporada se chama O Desaparecimento de Holly. E muitos sacaram a semelhança do título com o primeiro título do primeiro episódio da 1ª temporada da série, que se chama O Desaparecimento de Will Byers. Então, uma coisa linka com a outra aí. Então, provavelmente essa cena, né, da Karen protegendo a sua filha deve ser o momento que o Vecna, ou então algum bicho do mundo invertido, vai se aproximar e vai tentar raptar a garota. Porque não é possível que o episódio se chame O Desaparecimento da Holly e ela não vai desaparecer. Em algum momento isso vai acontecer.
E com essas imagens vazadas, né, do Vecna na forma humana se aproximando da pequena Holly, é bem provável que isso aconteça, seja nesse momento que ela seja raptada. E se for isso mesmo, a Karen finalmente deve ganhar um papel mais importante, né, tipo o que a Joyce teve lá na primeira temporada. A busca pela filha poderia colocá-la no centro da história, dar um novo sentido à personagem que sempre ficou mais na periferia dos acontecimentos. E em comparação com os Byers, ou até mesmo com Eleven Hopper, a família dos Wheeler quase nunca aparece, né? Nancy e Mike vivem suas próprias batalhas separados e a Holly mal dá as caras. O pai, nesse caso o Ted, geralmente serve mais como um alívio cômico aleatório do que qualquer outra coisa. E a Karen, que parecia prestes a ganhar a oportunidade na terceira temporada, voltou a ser só uma mãe na quarta temporada. Mas se de acordo com o que a gente viu nos bastidores, se realmente a forma humana do Vecna rapta a Holly e teve destaque nesse novo trailer, né? Eles não iriam colocar, gente, uma imagem, uma cena aleatória da Karen com a Holly se elas não fossem sendo importantes na trama. Elas vão ser. E isso é muito legal, cara. Finalmente a família dos Wheeler vai ter uma importância dentro da trama. E seria um ótimo jeito de encerrar a série dando um fechamento decente pra todo mundo, né? Que a gente acompanha desde o início. Inclusive essa família que sempre ficou meio de lado. E ainda bem, pelo menos a gente viu nesse trailer, teremos novamente Dustin e Steve em ação. E dessa vez eles vão estar em apuros, tá? E eu quero comentar muito sobre isso, porque tem detalhes que eu acho que vocês não perceberam. Afinal, depois que o Steve Harrington deixou de ser aquele típico valentão do colégio, ele simplesmente conquistou o coração da galera. Ele virou o queridinho do público muito rápido, cara. E uma das melhores decisões da série foi colocar ele pra fazer dupla com o Dustin. Uma combinação que deu super certo logo de cara, tanto na parte cômica quanto no lado mais emocional. E com o anúncio da estreia da quinta temporada, obviamente no Tudum, como eu disse, teve o trailer e teve essa cena aí do Dustin e do Steve em algum lugar completamente obscuro. Eles estão encrencados nesse momento e percebam que no rosto dele está meio que machucado, como se eles tivessem travado uma briga com alguém. E segundo alguns vazamentos que já aconteceram, né, que tem imagens passando por aí inclusive, parece que Dustin e Steve eles vão brigar com a galera do time da escola lá na lápide do Ed. Agora o motivo disso não sabemos, mas Dustin e Steve eles vão brigar. E saiu essa imagem também do Dustin no documentário da quinta temporada mostrando o rosto dele todo machucado. Então na quarta temporada eles já tinham tido bastante tempo juntos, mas também passaram por algumas tretas. Teve até momentos em que o Steve ficou bolado porque o Ed contou que o Dustin tinha falado bem dele e ele simplesmente não acreditou. Mas vamos combinar, isso é bem típico do Dustin, né, que ainda é um garoto e às vezes manda uma dessas mesmo. E apesar das briguinhas, o bromance deles continua firme e forte. E tudo indica que a quinta temporada vai entregar não só boas risadas, mas também cenas que vão deixar o coração apertado, cara. E com os rumores, né, porque o elenco já tá dizendo, uma entrevista aqui, outra ali dos produtores, dos Duffers, tá todo mundo afirmando que essa última temporada vai ser a mais tensa, a mais violenta que a gente já viu de Stranger Things. Literalmente sangue vai jorrar. E obviamente isso envolve os nossos queridíssimos personagens protagonistas, porque eu acho que alguém importante vai de arrasto pra cima, cara. Na quarta temporada não foi, né? A gente já pensou que a Max tinha ido, mas na verdade não foi. Eu acho que na quinta alguém vai de arrasto. E a minha aposta é o Steve Harrington. Eu não consigo ver ninguém se sacrificando além da Eleven, a não ser o Steve, cara. E como sabemos, Stranger Things é cheia de monstros, portais bizarros e viagens a outra dimensão, mas o que realmente segura a série são os personagens e as relações entre eles. Steve e Dustin começaram a se aproximar e desde então é uma alegria ver o quanto os dois cresceram como amigos e como pessoas. E a dinâmica entre eles é tudo que a série representa, né? Humor na medida certa, afeto sincero e aquela vibe de amizade improvável que acaba sendo o mais forte de todas, né? Então essa quinta temporada promete entregar um encerramento digno pra todo mundo, né? Não só a batalha envolvendo o Vecna, porque eu acho que vai envolver todo mundo, literalmente todos os personagens vão ter que lutar em algum momento, como também vai ser um desfecho emocional pra essa galera que a gente acompanha desde a primeira temporada. Até os Wheeler vão ter um destaque, cara, olha só. Os irmãos Duffers já disseram que eles querem fechar o ciclo nessa quinta temporada, e eu acho que vai ter muita ligação com o que a gente viu lá na primeira, e isso envolve, é claro, os nossos personagens aqui, Dustin e Steve. Steve e Dustin são parte central dessa história. Mesmo tendo tramas individuais e se relacionando com outros personagens, o vínculo entre os dois virou um dos pilares da série. É o tipo de conexão que foi sendo construída aos poucos, né, com muito carinho, e agora precisa ser valorizada no final, porque no fim das contas é disso que Stranger Things sempre tratou. São laços verdadeiros que resistem até mesmo no mundo invertido. E eu mantenho minha teoria que eu comentei anteriormente, que eu já venho falando há anos aqui nesse canal, desde que eu cubro Stranger Things e desde que o Steve passou a ser esse personagem da galera que virou a babá, que ajuda o pessoal. A minha teoria é de que em algum momento ele vai se sacrificar. Tá na cara que isso vai acontecer. Se não for ele, é a Eleven. Um dos protagonistas vão ter que se sacrificar, eu tenho certeza disso. E tá na cara que vai chegar o momento que o Steve ele vai proteger o Dustin e que ele não vai conseguir sobreviver. Mano, tá na cara que isso vai acontecer. E outro tópico muito importante que eu tô vendo pouquíssimas pessoas comentando, mas é o que mais vazou nesses últimos meses, que são os militares. Parece que o governo vai ter um papel muito importante nessa quinta temporada. E a gente viu cenas inéditas
cientistas nesse trailer aqui. O bicho tá pegando. Afinal, no teaser trailer, né, tivemos aquela cena das criaturas do mundo invertido aparentemente tentando invadir através do solo. E isso é algo que eu tô muito ansioso pra ver. Afinal, por mais bizarro e assustador que o mundo invertido tenha sido pra galera de Hawkins, a verdade é que o confronto entre a cidadezinha e os monstros não teve lá muita interferência do governo. Quase tudo ficou restrito aos adolescentes, os pais desesperados e no máximo os cientistas malucos. Mesmo com o destaque da presença russa na terceira temporada e a aparição do comandante Jack Sullivan na quarta, o lance nunca virou uma guerra de verdade. Mas parece que isso vai mudar na quinta temporada, né? Os militares vão entrar com força, eles vão tentar manipular, vão tentar resguardar essa cidade a qualquer custo e eles vão ter um grande destaque, especialmente na captura pela Eleven. Porque lembremos que nesse momento tem um cartaz de procurado da Eleven e os militares querem ela. E a vibe da próxima temporada pode ser bem mais grandiosa, né? Com tropas marchando pra dentro da cidade e tentando conter a ameaça do mundo invertido de forma bem mais explosiva. Claro que seria incrível ver Stranger Things explorando um lado mais épico com direito a confrontos militares e tudo mais, mas sem perder o charme que fez a série conquistar todo mundo, né? Aquela atmosfera de cidade pequena, com dramas pessoais, amizades fortes e personagens que a gente sente como parte da família. Se eles conseguirem equilibrar essa escala mais blockbuster com a essência intimista da série, tem tudo pra ser uma despedida épica, velho. E como já ficou claro pra todo mundo, isso daí é algo também que é muito falado em entrevistas, pelo casting, pelos atores, pelos produtores. O Will Byers, ele vai ser talvez o grande protagonista da quinta temporada. E aqui nesse trailer, aquela cena final dele, tem cada detalhe aí que a gente tem que analisar, cada teoria, que é um negócio bizarro, velho. Afinal, convenhamos que o coitado do Will Byers é talvez o adolescente nessa série que mais sofreu, né? Desde a primeira temporada, foi levado pelo Demogorgon pro mundo invertido, depois foi controlado pelo Devorador de Mentes, e aí agora não tem paz. Ele nunca tem paz. E enquanto a galera se apaixona, vive aventuras e cresce com seus traumas, o Will segue ali, meio deslocado, meio triste e com aquele ar de eu sei que algo sombrio que vocês não sabem. Na quarta temporada, ele passou por uma jornada mais emocional, tentando entender seus sentimentos, que pelo jeito podem acabar no amor não correspondente nessa reta final da série. Mas os irmãos Duffus e o próprio Noah Schnapp já confirmaram que o Will vai ter um papel crucial na batalha final contra o Vecna. O Will não vai estar só ali pra dar as cartas e dizer que, ó, tô sentindo o Vecna chegando. Não, ele vai ser crucial e tem muitas teorias, tem uma galera afirmando que o Will, ele vai despertar os seus poderes nessa quinta temporada, porque nesse trailer, notem que na cena que o Mike tá protegendo a galera, a Joyce meio que tá segurando seu filho, né? O Will meio enfraquecido, e a gente sabe que quando a Eleven utiliza muito seus poderes, ela também fica desse jeito, fica enfraquecida. Então a galera tá teorizando que o Will, ele vai ganhar habilidades nessa quinta temporada, e seria essencial isso acontecer, tá? Eu acho que ou o Will ou a Max vão ganhar habilidades nessa quinta temporada. O teaser já deixa bem claro, né? Começa com ele conversando com a Joyce, lembrando os tempos em que foi levado pro lado sombrio, e termina com aquele grito desesperado de corre, que já entrou na lista dos momentos mais intensos do trailer. Dá pra ver que o Will, ele vai ser o motor da ação mais uma vez, só que com sorte, agora ele também vai poder ter algum tipo de redenção emocional. E se vocês quiserem saber pra quem que o Will tá gritando nesse negócio de corre, corre, com que ele tá falando, é só clicar nesse link aqui em cima que eu fiz análise do trailer e eu comentei esse vazamento, tá? A gente já sabe do que se trata essa cena do Will aí. Mas comentem embaixo as teorias e expectativas de vocês pra essa quinta temporada de Stranger Things e me sigam aqui para mais. E é isso, até a próxima, valeu, falou e fui!